Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre uma graça alcançada na minha vida, mas na realidade um sonho. E o quanto que Deus age nas nossas vidas e como Ele é o Deus do impossível, o Deus que realiza milagres e principalmente quando a gente menos espera. Você que é novo, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui pra vocês. Então vamos lá. Eu tava olhando um pouquinho minha Bíblia aqui agora, antes de gravar o vídeo, e eu abri no Salmo 40, que é um salmo que o salmista, ele vem pedindo, suplicando a Deus e diante de alguns pedidos na vida dele e que ele é atendido. E diante dessa graça atendida realizada por Deus, ele ao invés de prestar sacrifícios ou dar coisas em agradecimento ao milagre alcançado, a essa graça que ele alcançou, ele simplesmente tem como missão levar essa maravilha que Deus fez na vida dele para outras pessoas. Então, isso falou muito no meu coração, porque eu não queria agora, porque eu achei que estava muito recente, contar e falar sobre isso aqui no canal. Mas depois que eu li essa palavra aqui, eu precisava falar para todo mundo isso, para as pessoas poderem crer, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, dos milagres, e ele faz coisas que a gente fica abobado, sem acreditar, sabe? Igual eu fiquei. Até agora eu meio que não consigo acreditar muito nisso tudo que tá acontecendo e muita gratidão, porque às vezes a gente sente que a gente não merece tanto o amor de Deus e que ele faça tantas coisas maravilhosas pela gente, sabe? Eu vou contar um pouquinho pra vocês de como isso tudo aconteceu. Eu tava trabalhando e diante dessa pandemia eu fui desligada da empresa onde eu trabalhava por conta disso tudo que tá acontecendo. E diante desse período em casa, eu sempre fui uma pessoa muito, como vocês já sabem, ansiosa, desesperada, nervosa. E dessa vez eu fiquei tão em paz porque eu já havia colocado nas mãos de Deus em relação ao meu trabalho, em relação a tudo, todos os âmbitos da minha vida, sabe? Profissional, tudo. E eu coloquei nas mãos de Deus, eu entreguei pra Ele tudo isso, sabe? Eu entreguei pra Ele esse momento que eu tava passando do desemprego, mas eu consegui ficar calma, sabe? Eu consegui esperar, porque é muito difícil esperar em Deus. A gente precisa confiar nele, sabe? Então, dessa vez eu consegui estar calma, esperar nele, porque eu sabia que ele ia fazer o que ele tinha que fazer. Então eu não consegui ficar desesperada. Eu sei que é muito complicado porque essa situação toda que nos acometeu em relação à pandemia, dessa forma tão assim inesperada, avassaladora, e que deixou todo mundo assim, muitas pessoas assim como eu perderam seus empregos, muitas outras também conseguiram empregos dentro da pandemia. Eu sou também um caso desse, né? Eu perdi e ganhei. Eu creio que Deus, quando ele fecha uma porta na nossa vida, é porque ele tem uma outra muito maior e melhor pra gente, sabe? E ele vem me mostrando isso nitidamente todos os dias da minha vida. Que tudo que é dele é muito melhor e que eu preciso realmente confiar nele, porque ele faz. Ele faz, gente. Então, eu tava vivendo no seguro-desemprego, tranquila, sempre em oração, entregando a Deus todas as coisas eu entreguei mesmo e falei, Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, isso foi acalmando meu coração. Diante dessa espera, eu não sabia o que ia acontecer, eu estava me candidatando a outras vagas, tentando, sabe? Mas pedindo em oração o que ele precisava falar no meu coração diante em qual lugar, né, eu deveria trabalhar. E sempre mandando currículo e tal, mas não aquela coisa desesperadora, sabe? Eu sei que é muito difícil, gente, porque às vezes a gente tá com um monte de conta, às vezes a gente não tem nossos pais para nos ajudar e nós somos sozinhos, mas confia em Deus, porque eu tenho certeza, confia nele, que ele vai prover na sua vida, sabe, um emprego, alguma coisa. Acredita, tá? Não desanima, não desanima, porque nesses momentos também que a gente desanima e deixa de acreditar, ele parece que chegou no fundo do poço, não tem mais pra onde ir, não tem pra onde mais correr. É a hora que Deus vem
e faz o milagre na nossa vida. Então acredita, tenha confiança, tenha esperança, porque Ele faz. E Ele faz mesmo, gente. Eu vou contar um pouquinho da minha história em relação a essa situação para vocês poderem entender. Desde 2015, eu tento entrar no banco, né? E assim, eu sempre quis trabalhar muito no Itaú, então eu sempre mandava para as vagas do Itaú. E eu também, eu mandava, eu não queria saber. Eu mandava sempre, mas antes disso, até de 2015, eu já queria entrar no banco. Eu tinha essa vontade, eu olhava para as agências. Às vezes eu tava ali no caixa eletrônico fazendo alguma coisa para mim ou para os meus pais. Então, alguém sempre me pedia ajuda e eu falava assim, caramba, eu tenho que trabalhar aqui. E aí acabou que eu fiz a minha segunda graduação, porque eu já sou formada em marketing. E aí eu fiz a minha segunda graduação também, comecei em 2015. Eu tinha 25 para 26 anos, então eu não era tão novinha assim mais. Porque é um requisito para trabalhar no banco, ou administração ou economia. Então eu faço economia, eu comecei a fazer economia porque eu queria alcançar esse objetivo na minha vida de trabalhar no banco. Então eu comecei a mandar meus currículos. Em 2017 eu cheguei a fazer a seleção, esse processo seletivo, né? Seleção não, esse processo seletivo, no qual eu fui até a penúltima etapa, e na última eu não consegui, recebi um e-mail de que eu não havia sido convocada e que meu currículo estaria guardado. Depois disso eu ainda lembro de ter tentado algumas outras vezes, eu acho que em 2018 eu tentei também, mas acabou que eu entrei para trabalhar em outros lugares e acabei deixando isso pra lá e não me candidatei a vaga nenhuma e falei assim, ai meu Deus, eu acho que não é pra mim trabalhar no banco, então eu vou tentar outras coisas. E aí vim, comecei a trabalhar em outros lugares e tá. Quando foi agora, em 2020, em plena pandemia, eu tava esperando uma ligação do Itaú, mas por conta de um débito na conta do meu pai que ia entrar, e eu acho que eles ligavam pra poder falar, pra poder liberar. E aí eu tava assim, arrumando cozinha aqui em casa, e aí meu telefone começou a tocar número privado, sem identificador lá. Aí eu falei assim, ai, não vou atender esse não quero atender não. Mas aí eu olhei de novo aquele celular tocando ainda, falei, tá, vou atender. Aí quando eu atendi, o gestor se identificou e falou comigo, tal aqui do Itaú. Aí eu já logo nem me liguei. Falei assim, deve ser por conta do débito lá da conta do meu pai. Aí ele falou assim, eu tô aqui com seu currículo, será que você poderia conversar comigo? Gente, eu fiquei desesperada. Eu acho que subiu um calor aqui, que eu fiquei toda vermelha, eu fiquei muito nervosa, coração na boca. Eu falei, eu não tô acreditando nisso. E aí a gente conversou durante aquele tempo, ele perguntou se eu podia conversar com ele. Eu falei, lógico que eu podia. E aí a gente ficou conversando, falando sobre as minhas experiências. E quando a gente tava conversando, eu percebi que ele só perguntava pra mim do meu último emprego lá em 2017. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu falei, não, eu trabalhei até agora, eu fui desligada na pandemia e tal. Aí depois, gente, que eu terminei de falar com ele no telefone, eu fui ver o meu currículo. E o meu currículo estava completamente desatualizado, desde 2017. Porque foi o tempo que eu falei assim, não quero mais, não vou tentar mais. E aí o currículo todo desatualizado, a foto horrível, horrível, gente. Simples assim. E aí eu falei, meu Deus, aí já era Deus mostrando pra mim que quando ele tem que fazer, não tem currículo perfeito, não tem nada. Tava lá, abandonado o meu currículo, gente. E assim, Deus toca no coração das pessoas. Eu acho que ele tocou no coração desse gestor, ele olhou pra mim e falou assim, ela, eu preciso ligar pra ela. E aí, depois disso, né, eu fiz uma outra... Me ligaram, ele falou que iam me ligar e tal, iam fazer uma outra entrevista. E aí me ligaram depois disso pra fazer uma entrevista presencial numa agência, isso nunca tinha acontecido. Eu fiz a entrevista aqui na agência com gerentes e pessoas que trabalhavam no banco. E haviam outras pessoas também no processo seletivo. Então, eu fiz essa entrevista, foi bem bacana e eu fui muito tranquila, sabe? Eu tava em paz, sabe? Quando a gente descansa em Deus, a gente sente essa paz no nosso coração. Esse sentimento que deixa a gente leve. Então eu fui pra entrevista muito, muito, muito calma e com aquilo na cabeça. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. E aí fiz a entrevista, vim embora pra casa. Eu não conseguia me sentir ansiosa, gente. É Deus.
É Deus, não tem outra explicação. Eu não conseguia me sentir ansiosa, nervosa, nem durante, nem depois e nem antes de eu fazer a entrevista. Então, foi algo assim muito sobrenatural daí, sabe? Então, depois disso, eles falaram que iam me ligar pra falar comigo, e aí eu fiz uma terceira entrevista. E depois dessa terceira entrevista, eu recebi um e-mail no dia seguinte de que eu havia sido contratada pelo Itaú. Gente, houveram alguns empecilhos que ao longo disso tudo eu acabei... porque Deus, ele vai mostrando as coisas pra gente. E uma coisa eu quero dizer pra vocês, que não existe passado na sua vida. Não existe pessoas tentarem falar mal de você, tentarem puxar o seu tapete. Não existe idade, porque, gente, eu fiz 31 anos agora, em novembro. Eu recebi essa ligação, eu tinha 30 anos. Um dos motivos pelo qual eu havia desistido da vaga do Itaú, do estágio, era porque eu tinha 30 anos e eu não via ninguém sendo contratado com essa idade minha. Mas no dia que eu cheguei na minha terceira entrevista, que eu conversei com uma gerente da regional por aqui, ela falou comigo que ela também entrou no banco com a minha idade. Então, assim, eu acho que isso foi uma identificação e isso me deu aquela força de vontade, aquela garra. E, assim, ela é uma gerente e tal, e ela começou com a mesma idade que eu, entende? Então, esse empecilho que eu coloquei na minha cabeça, que eu tinha colocado como barreira pra mim, de que, só porque eu tenho 30 anos eu não vou conseguir entrar no banco. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, sabe? Então, assim, não existe passado, não existe ninguém tentar puxar o teu tapete, falar mal de você. Não existe. Porque Deus, ele vai fazendo tudo conforme. Porque quando Deus quer, gente, nada, absolutamente nada pode impedir ele de cumprir o que ele tem que cumprir na tua vida. Acredita nisso, tá? Porque foi assim comigo. E aquilo tudo eu descobrindo as coisas que estavam acontecendo e eu ficava pasma, porque... E um sentimento o tempo todo, um sentimento de paz. E tudo que é de Deus, gente, é paz. Não é confusão. Então, mesmo diante disso tudo que eu acabei sabendo, do que as pessoas haviam falado, tinham tentado puxar o meu tapete, falado de mim, da minha idade, de vários outros fatores, eu consegui ficar tranquila e calma, porque eu sabia que quem estava no controle dessa situação da minha vida era Deus. Então não tinha por que eu ter medo, não tinha por que eu ficar ansiosa ou achar que não deveria acontecer por conta disso. Então, depois também eu fui descobrir, eu não tenho o certificado, gente, que é pré-requisito para entrar no banco. Eu vou tirar agora, inclusive. Deus colocou pessoas tão incríveis no meu caminho diante dessa nova fase da minha vida, desse emprego, que ele colocou uma pessoa muito especial, uma anjinha, né? Ela sabe, se ela ver, ela vai saber que eu tô falando dela, que me ajudou, que me chamou pra ir na casa dela, pra me dar dicas, pra conversar comigo, pra me explicar como funciona esse mundo bancário, e me passou também esse curso no qual eu vou começar a fazer pra poder fazer a prova da certificação. Gente, eu descobri depois que tinham pessoas que estavam no processo seletivo que tinham certificação, e eu passei. Então, Tamara, eu não tenho um pingo de dedinho meu nisso. E uma pessoa também falou comigo, que me entrevistou, que quando ela falou comigo, que ela sentiu uma coisa muito boa em mim e que ela queria também confirmar isso com umas outras pessoas que também fizeram entrevista comigo e que sentiram a mesma coisa que ela. Então, quando a gente tá cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e confiante em Deus, a gente é isso aqui, é luz, são coisas boas que a gente tem a oferecer pro outro, sabe? E sabe, tudo assim, as pessoas que Deus ia colocando no meu caminho, nas entrevistas, nesse processo de ajudar, sabe, e a pessoa também que me entrevistou sempre me ajudando também, perguntando, sabe, disposta a estar ali pra me ajudar. Então, assim, não tem explicação, eu não tive um dedinho. Já começou lá de trás que o meu currículo estava incompleto, eu não havia me candidatado pra vaga. Isso são milagres, gente. Isso é impossível, impossível de Deus na nossa vida. E ele foi e conduziu a pessoa que ia contratar para ver o meu currículo. Ele foi colocando as pessoas certas no lugar certo para poder
e falando as coisas que deveriam, falou no coração de outras diante de coisas dos empecilhos que haviam acontecido. Então, assim, a honra e a glória toda a Deus. E é o que fala nesse Salmo 40, que a minha missão é anunciar. E desde então, quando eu tive esse meu encontro com Deus, eu tenho essa missão de anunciar as maravilhas que Deus faz na minha vida. E essa foi uma das que ele já veio falar assim comigo. Isso foi uma palhinha, eu tenho certeza que foi uma palhinha dele falando pra mim assim: Tamara, isso é só o começo do que eu vou fazer na tua vida. Confia em mim, descansa, porque eu tenho coisas muito maiores na sua vida pra fazer. Então é só você confiar. Esse impossível aí que você tem na sua vida, esse sonho que você tem aí na sua vida, que todo mundo desacredita, que as pessoas às vezes falam pra você que não vai acontecer, ou tentam puxar o seu tapete, falam de você, falam que você não é capaz. Pra Deus, nada é impossível. E hoje eu posso falar isso com propriedade, porque pra Ele nada é impossível. E o que Ele tem feito na minha vida desde o meu encontro com Ele, gente, da minha conversão, do meu encontro pessoal com Ele, tudo foi milagre, tudo foi coisa impossível. Impossível pra mim, impossível para as pessoas que estão ao meu redor. E hoje eu tô aqui pra testemunhar a glória de Deus na minha vida, pra honrar Ele, porque eu não tenho um pinguinho de participação nenhuma diante desse milagre na minha vida. Tudo foi Ele. Foi Ele que fez. Então acredita, às vezes a gente fica desesperado, achando que a gente pode fazer, tentando dar um jeitinho com a nossa própria força, insistindo em determinadas situações e que às vezes não é o momento. Porque eu sempre quis o tempo todo trabalhar no banco, a vida toda, desde 2015. Mas a pessoa que eu era lá atrás, talvez Deus poderia ter me dado esse sonho lá atrás, mas eu tenho certeza que eu ia estragar ele, porque eu não estava preparada. Então, às vezes, gente, Deus está demorando um pouquinho, ou demorando um poucão que seja, porque isso depende de nós também, sabe? De realizar esse sonho na tua vida, de realizar esse milagre na tua vida, só que ele precisa te moldar, forjar o teu caráter, te preparar para você viver bem esse sonho e não deixar ele ir embora, perder. E eu tenho certeza que se Deus deixasse eu entrar lá no banco, lá em 2015, como eu queria, que teimosa, querendo, porque às vezes Deus permite que a gente viva algumas coisas e depois ou alguém sai muito machucado, nós mesmos, ou a gente se decepciona, ou nós somos muito machucados mesmo. Então espere em Deus, porque Ele tá te preparando, Ele tá moldando você pra viver esse sonho que você teve a tua vida toda. E se Ele tivesse me dado lá atrás esse sonho, eu tenho certeza que eu ia deixar ele embora. E gente, quando Deus, Ele realiza um sonho na nossa vida, Ele tem, não é só pra gente não, não é só assim, tipo assim, Deus vai realizar meu sonho e pronto, pra eu me achar, tipo, nossa, Deus realizou meu sonho. Ele realiza os sonhos da gente, mas ele sempre alcança. Essa graça que ele dá na nossa vida, dá pra gente, essa mesma graça que realiza o nosso sonho, é a mesma graça que vai alcançar outras vidas que estão ao nosso redor. Então, todo sonho que é de Deus, ele alcança outras vidas. A graça que chega até mim, ela também chega para outras pessoas. E, gente, Deus me colocou... E eu não conseguia me preocupar, porque eu também não sabia para onde eu iria trabalhar, eu não sabia para qual agência eu iria. E eu não conseguia me preocupar. Eu sempre ia rezando, colocando as pessoas pelas quais eu ia trabalhar junto comigo. E Deus me colocou num lugar, gente, tão abençoado. É uma agência bancária. Vocês acham que é aquela loucura toda, mas eu só sinto paz naquele lugar. E as pessoas me acolheram tanto. Esse amor de Deus, quando Ele tá na gente, e quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. A lei de Deus é essa. Quanto mais a gente doa, mais a gente tem. E Deus me colocou no lugar certo, entende? Para alcançar vidas lá, para cuidar de pessoas, não só para realizar meu sonho de ser uma bancária, mas sim para ser luz na vida de outras pessoas. E eu me senti tão amada quando eu cheguei lá. Eu me sinto amada até hoje. O tempo todo eu me sinto amada lá. O cuidado que eles têm comigo, os ensinamentos, todo mundo, sabe? E é tão incrível comigo que eu não tenho o que reclamar. Eu sou muito grata a Deus por ter realizado esse sonho na minha vida, por ter colocado
várias pessoas no meu caminho. E, gente, eu amo porque é maravilhoso. Lidar com pessoas, ajudar pessoas a realizarem sonhos, a resolverem as suas coisas. E é um carinho tão grande que a gente recebe, não só das pessoas que trabalham comigo, mas das pessoas que vão até mim, até a agência, com alguma coisa pra resolver ou com sonhos. Então, é muito maravilhoso. Eu me sinto muito amada por cada um da minha equipe. Eu digo que Deus me colocou no lugar certo, na hora certa. E assim, acredita, gente. Acredita, porque Ele é o Deus do impossível. Sabe, eu desanimei, eu achei que não era pra mim. E Ele simplesmente, diante de tudo, e o mais lindo que eu não falei pra vocês, é que meu seguro-desemprego acabou em outubro desse ano. E simplesmente eu comecei a trabalhar em outubro. Deus faz tudo tão perfeito que às vezes eu fico sem saber como agradecer a Ele. Então a minha forma de agradecimento, sim, sempre em oração, e agradecendo todos os dias por tudo que eu tenho hoje. E o mais lindo, gente, que eu vou falar pra vocês agora, que vocês sabem que eu tenho meu planner. E em janeiro desse ano, eu escrevi no meu planner. Eu vou ficar emocionada porque foi muito forte isso que aconteceu. Porque eu escrevi no meu planner que eu queria trabalhar num lugar que eu fosse feliz, que eu ganhasse tanto. Gente, que eu tivesse plano de saúde, que eu tivesse um ticket bom. E tudo que estava escrito ali em janeiro se concretizou. Agora, em outubro, que eu comecei a trabalhar... em outubro não, gente, em setembro, desculpa. Que eu comecei a trabalhar... Não, na realidade foi em outubro, desculpa. Foi em outubro. A ligação foi em setembro. E tudo que eu havia escrito tá ali no meu planner. O salário que eu queria, o plano de saúde, o ticket que eu queria. Eu tô vivendo isso. E Deus me deu tudo isso, sabe? Então, você que tá aí desanimado, desacreditado, sabe? Sem acreditar que Deus existe sim, tá? Ele existe muito. Vocês não têm noção de como ele é perfeito. Ele é perfeito nos mínimos detalhes. Não só em questão de trabalho ou em questão de dinheiro. Ele é incrível com a gente como pessoa, com o amor dele, com tudo. Eu sou grata desde o primeiro instante que ele mostrou pra mim que eu sou amada por ele, que eu sou a escolhida dele, que eu sou filha dele e que ele me criou para um propósito, que ele vai fazer o que ele tem que fazer na minha vida, que vai se cumprir esse propósito que ele fez, pelo qual ele me criou para viver. Então, acredita, gente, Deus existe. Ele tá aí, do teu lado, esperando você. Ele tá ali na porta, ele já bateu. É só você abrir. Abre a porta do teu coração e deixa ele entrar na tua vida. Que eu tenho certeza que ele vai realizar grandes milagres na sua vida. Sem sombra de dúvidas, assim como ele vem fazendo na minha vida. Esse milagre aí que você acha que não é possível, que é impossível, que você tá desanimado, não acredita em Deus, não quer saber dele. Essa é a hora. É a hora de você abrir a porta do teu coração e deixar, porque ele tá aí, só esperando você abrir a porta. Eu espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração dessa história. Fiquei emocionada a primeira vez, né? A pessoa tá muito emotiva, gente. Eu sou chorona. Eu fiquei chorona. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E não se esqueçam, pra Deus, nada é impossível. E que quando Ele quer fazer algo na sua vida, Ele faz. Nada atrapalha Ele. Nada, absolutamente nada pode atrapalhar Ele.